E aí, eu sou o Yu. Deixe seu like e se inscreva para novos vídeos. E no começo da história é dito sobre uma família que, mesmo separada, permanece conectada. E essa é a história dele. E já na Academia Saika, é dito que ela é uma escola onde estudantes talentosos têm a oportunidade de cultivar suas habilidades. E aqueles que aspiram artes performáticas, ESPs ou turmas avançadas têm privilégio, pois a educação oferecida naquela escola é excepcional. Entretanto, o prota, no momento, tá recebendo um baita de um sacode em cima de um tatame e pensa que acabou de ser transferido para ali, e o nome dele é Aya. Contudo, ele é menosprezado pelo seu adversário, que o pergunta se ele é mesmo filho da Subaru Ayase. E, vendo ele falar isso, todo mundo fica em dúvida se aquele garoto realmente é parente daquela atriz famosa. Ainda dizem que ele foi ruim também no teste da turma avançada. E com isso, o prota revela que sua mãe é mesmo uma superestrela, uma atriz mundialmente conhecida pela sua beleza e por fazer as próprias cenas perigosas. Em sua época de escola, ela era tão genial que se formou como a melhor da escola. Porém, no presente, o seu adversário manda o garoto levar aquilo a sério, pois as trialisas da escola estão observando e querem ver o quanto ele é bom. Mas isso irrita o garoto, e ele parte para cima com tudo, dizendo que nunca praticou nenhum esporte e que ele não é sua mãe. Nesse momento, todos ficam surpresos. Porém, o garoto não faz nada além de dar socos super fracos e fofos que irritam muito seu adversário. E isso faz ele dar um baita de um gancho no garoto. E todos concluem que Oyazi é um baita de um fracasso total. Porém, o garoto não se deixa bater, dizendo que com seus 17 anos ele já está acostumado com as expectativas que colocam nele por ele ser filho de um prodígio e também quererem que ele seja um. Estranhamente, ele levanta fazendo uma pose bem estranha, dizendo que quanto mais medíocre você é, mais obcecado pelo talento você se torna, o que deixa seu adversário surpreso. Afinal, a pose de atriz pelo menos o garoto tem. Contudo, o garoto tá só o bagaço, não tem moral nenhuma para falar nada. Entretanto, o garoto levanta otimista e diz que ao menos ele sabe o que tá faltando, pois ele conviveu por perto com um talento de verdade. E, dito isso, ele estava saindo fora e agradece a chance pela luta. Mas um estudante fala com o adversário, que era o vice-capitão, que ele não pode ser um fracasso nos esportes também. Afinal, as três realezas têm grandes expectativas para ele, e com isso, o rapaz vai para cima, preparando um baita de um socão para ele, dizendo que ele vai fazê-lo mostrar suas verdadeiras habilidades. Mas ele é interrompido por uma voadora espetacular, bem na jugular, digna de um filme de cinema. E acaba que aquela é a capitã, que ainda diz para ele não assediar o iniciante, dizendo que isso causa vergonha para as artes marciais. E assim aparecem mais duas alunas, e uma delas se chama Kazuki, do programa de artes performáticas, onde roubou a atenção de todos por se tratar de uma estrela da companhia de teatro mundialmente famosa. Já a outra se chama Milva, que era da turma avançada e gabaritou todas as matérias no exame de admissão, além de ser a campeã mais jovem de Shogi e ser a maior promessa do esporte. E a última delas é a Capitã Nico, do programa esportivo. Ela não é nada menos do que uma campeã invicta nas artes marciais, uma verdadeira máquina. E juntas, elas são as três realezas e dizem que não poderão esperar menos do filho de uma superatriz. Afinal, ele está roubando toda a atenção para ele. E com isso, o garoto se impressiona, pois os melhores alunos de cada área do colégio são garotas. Então, elas resolvem cumprimentar ele e descobrem que ele é um completo fracasso. Além de ficarem desmotivadas por não poderem treiná-lo, ele ainda é informado de que não há local para ele naquele colégio. Entretanto, ele mostra para elas o seu formulário de transferência e diz para as garotas que ele vai ser transferido para a turma de educação geral. Primeiramente, surpreendendo elas que esse tipo de turma exista naquele colégio. E a segunda surpresa delas vem quando ele fala que, já que não é bem-vindo ali, ele tá simplesmente metendo o pé. Mas elas dizem para ele aguardar e limpar o dojo. Afinal, o lado que perde tem esse dever de limpeza. E apesar do garoto resmungar que nem queria ter feito o teste, elas dizem que são as regras e simplesmente saem andando. E com isso, o garoto, mesmo triste, apenas pega o balde enquanto todos saem. Mas o que eles mal podiam imaginar é que o tatame ficou ainda mais limpo do que quando foi inaugurado. Eles se surpreendem com a dedicação do garoto em limpar aquilo. Enquanto isso, voltando para casa, ele pensa que, quando era pequeno, só queria ser admirado igual a sua mãe. Então, ele praticava em seu quarto, mas ao vê-la ensaiando, ele percebeu que ela era um prodígio e, já ele, era apenas alguém medíocre. E após diversos fracassos em diversas áreas que tentou, as pessoas iam se afastando dele, incluindo sua mãe,
que era sua única família. Porém, isso durou até que sua mãe ficou acamada. E ele diz que nunca tinha percebido que ela sempre assistia a uma série onde ela participou e fazia o papel de uma dona de casa. Enquanto ela assistia, ele diz para ela que gostava daquela série, e a mãe do garoto diz para ele que também gostava bastante daquela série, e pergunta qual parte ele gostava mais. E nisso, ele diz que é incrível que, apesar de ser uma série comum, ele gosta de como os episódios sempre terminam com a família jantando enquanto sorriem com conversas aleatórias. E assim, a mãe dele concorda e diz que gosta disso também. E assim, ele pensa que foi a primeira vez que ele teve uma conversa com a sua mãe em anos e notou que a sua mãe sempre quis uma família idêntica àquela série. Porém, um tempo depois dessa primeira conversa que ele teve com sua mãe em muito tempo, uma conversa bem amistosa, a mãe dele simplesmente acabou falecendo, deixando para trás um único livro com uma frase, desejando para que o garoto tenha uma família feliz. E com isso, e hoje é no presente, se lembra das palavras de sua mãe e diz que vai atrás disso para poder compensar tudo que ele e sua mãe deixaram de viver. Então, ele chega a uma nova casa e diz que o Sr. Mecadono disse para ele entrar direto lá, e se surpreende ao ver que a sua nova casa é uma grande mansão, assim se perguntando quem é o Sr. Mecadono. Mas, antes mesmo que pudesse raciocinar, Nico já vem com uma voadora, achando que ele é um ladrão, mas ele esquece. Ela percebe que era ele, mas acaba caindo no chão com uma pose um tanto suspeita. E claro, o garoto aproveitou para brincar que até mesmo prodígios se ajoelham de vez em quando, fazendo uma pose de atuação, deixando a garota completamente envergonhada. Então, ele joga uma toalha nela e a acalma, dizendo que prevenir resfriados faz parte das artes marciais, a deixando corada. E ela acaba aceitando a boa vontade dele, mas isso dura até ouvir o barulho das outras garotas vindo. E então, ele se assusta, e assim as outras duas acabam chegando no local e se perguntam o que ele está fazendo em sua casa. Então o Nico diz que ele invadiu, mas por sorte o Sr. Mecadono liga e, ao ouvir que era ele, se acalma. E, no celular, o Sr. Mecadono diz que a mãe dele foi uma grande amiga e benfeitora dele. Sendo assim, ele está cuidando do garoto para que os talentos dela continuem vivos, ou brigando em sua casa. E logo em seguida pergunta se ele conheceu as suas filhas. No caso, ele esqueceu de mencionar a filha mais velha Kazuki, a do meio Nico e a mais nova Mila. E agora que as apresentou, ele pede pro garoto se dar bem com elas. E o garoto fica perplexo, se lembrando do último desejo de sua mãe, que era que ele conseguisse encontrar uma família feliz. E assim, essa é a história de como Ayazi conseguiu se tornar parte da família das três irmãs talentosas Mecadono. E obviamente as garotas se espantam, enquanto o garoto pensa que aquela situação parece ter sido tirada diretamente de um sonho. Porém ele não sabe se é um sonho bom. Ao se deparar com elas o julgando, Nico é a primeira a aceitar, afinal, foi uma decisão de seu pai, mas ela fala isso ficando corada. Já as outras duas só se questionam como o pai delas aceitou cuidar de um fracassado. E, apesar de desconfortável, o garoto pensa que ele pode tentar ser uma família com elas e que só tem que se manter firme. E assim ele se apresenta cordialmente e diz que espera que eles se deem bem de agora em diante. Mas quando ia guardar suas coisas, ele acidentalmente pega uma roupa debaixo da mais velha, que voa até lá, tirando aquilo da mão dele. E logo a seguir ele percebe que a casa é uma completa bagunça. Após explorar a bagunça, ele pergunta para Kazuki sobre os ensaios tomarem muito tempo dela, e ela concorda que não tem tempo para as tarefas domésticas. E assim começa a catar os pratos quebrados e molhados por algum motivo. E com isso, as irmãs percebem que ela tentou lavar e acabou quebrando eles por frustração de não conseguir lavá-los. Mas logo sobra para Mila, que não lavou as roupas, e já começa a se defender falando que tinha muitos tipos de roupa. Porém, ela é questionada porque é mais fácil memorizar os tipos de roupa do que as diversas peças de shoji. E com isso, a garota diz que a partir de agora é ele quem vai cuidar da lavanderia. Então ele até topa, mas diz que não quer que as anotações sobre como lavar roupas que ela tem na mão sejam desperdiçadas, deixando ela envergonhada. E para finalizar, ele conclui que então a faxina está por conta de Nico, e pergunta se é divertido expor as falhas dela, os chamando de fracassadas logo em seguida, enquanto as três ofendem ele, dizendo que ele é fracassado para se sentirem melhor. Ele segue arrumando a casa facilmente, e quando elas percebem, ficam impressionadas com como a casa está limpa agora. Ele ainda brinca que, enquanto elas discutiam, ele limpou tudo, e logo em seguida, ele volta a atuar, dizendo que pode fazer isso toda vez se elas quiserem, deixando as três completamente tímidas naquele momento. Afinal,
apesar de fracassado, ele ainda assim tem uma boa aparência. Enquanto isso, ele próprio fica todo feliz lá no canto, e no dia seguinte ele não tem aula, então decide tomar café da manhã com elas para se conhecerem melhor. Porém, é interrompido por Nico, que já estava treinando chutes logo cedo. Quanto a Mila, ela está quebrando a cabeça no jogo de shogi contra o Mia. Enquanto isso, Kazuki estava fazendo seu ritual matinal de suplementação e vitaminas de modo exagerado, enquanto ele pensa que não é nem remotamente parecido com elas. Kazuki informa que ele está responsável pela casa, informando que ela tem aula de teatro, Mila tem treino de shogi e Nico tem o seu treino. Porém, ele fala para elas que apenas queria tomar café da manhã junto com elas. Mas Kazuki diz que está atrasada pro treino, pedindo apenas para ele sair da frente na maior grosseria possível. Enquanto Mila devora o café da manhã em segundos, já volta para um foco absurdo no shogi. Então ele apenas decide que vai cozinhar, enquanto pensa que era exatamente assim com sua mãe, que, quando ele fazia o café da manhã, ela saía sem comer, ela ainda assim depois fazia um monte de comida somente para ela e guardava na geladeira. Ele pensa que prodígios são muito egocêntricos e nunca dá para saber no que eles estão pensando. E ele fica pessimista com a situação, pois ele sequer conseguiu lidar com sua família de verdade, e pensa que não vai ser capaz de um dia fazer as coisas darem certo entre ele e as 3 irmãs. Mas ele é interrompido por Nico e se surpreende com o grandioso café da manhã que ele fez. Ele logo responde que fez com os ingredientes que estavam quase estragando, e já vendo a garota salivar, ele oferece um pouco para ela, onde a mesma tenta se fazer de difícil. Mas quando ele demonstra que ia comer tudo sozinho, ela acaba cedendo, mas diz que não vai comer uma refeição desbalanceada, afinal, não tem a quantidade de proteína e gordura exata que ela precisa, o que faz ele se perguntar se ela vai contar a quantidade de nutrientes exata toda vez que vai comer. E logo a garota responde que sim, e lembra para ele que você é o que você come, e isso é tão importante quanto treinar. Assim, sendo impossível ser a melhor atleta caso ela não tenha o melhor corpo. E como ela e Mila estão atrasadas, ele pensa que elas lhe dão bastante dor de cabeça, afinal, estão colocando ser o melhor acima do que comer. Mas então ele lembra que sua mãe fez uma dieta para conseguir certos papéis, e sendo assim, a Kazuki faz isso para permanecer como estrela principal, enquanto Mila devora doces para alimentar o cérebro. Exatamente por isso esses prodígios acabam sendo tão egocêntricos, que não conseguem enxergar nada devido a serem movidos por algo maior. Então ele pensa que, quando começou a ter medo de sua mãe, ele começou a parar de falar com ela por não entendê-la. Ao perceber que elas estão saindo, ele resolve tomar uma atitude e pede para elas esperarem, dizendo que esqueceram de algo, o que, a princípio, fez elas se desesperarem e perceberem que não esqueceram nada. Porém, ele apenas deseja um bom dia para todas elas, e isso faz elas reagirem sem palavras. Porém, um tempo depois, elas voltam para a configuração de fábrica, dizendo que aquilo era bobeira e simplesmente vão embora. Porém, ele continua disposto a não desistir de tudo. Nico se olha no espelho do carro e percebe que está toda corada depois de ouvir aquilo. E já as outras duas estão com vergonha, lembrando das palavras dele. E todas as 3 pensam que gostaram bastante daquela saudação boba. Enquanto isso, em casa, o Sr. Mecadono liga pro rapaz para saber as atualizações. Ao saber que tá tudo bem, ele informa que ficará mais um tempo fora de casa devido ao trabalho, o que faz o garoto pensar que tá lascado com aquelas 3. Porém, o pai delas lhe pede um favor, dizendo que não demorará muito tempo para elas enfrentarem obstáculos próprios. Ele diz que quer que o garoto seja a mão amiga delas nesse momento e que, se ele conseguir ajudar elas nisso, provavelmente acabarão se abrindo mais com ele. Isso claramente fez o garoto ficar perplexo, se perguntando como alguém medíocre como ele seria capaz de ajudar alguém como aquelas 3. E após toda a doideira que foi se mudar para aquela escola, Yu recebe o dever de ajudar as 3 garotas nas coisas que elas almejam conquistar em breve. E no caso de Kazuki, ela terá uma audição difícil logo mais. E quanto a Nico, ela está tentando conquistar o título nacional de Karatê. E por fim, Ma terá uma partida decisiva de Shogi em breve. E caso ele consiga ajudá-las, Y terá mais chances de se aproximar delas cada vez mais. E após encerrar a ligação, questiona se elas realmente precisarão da sua ajuda final. Ele se considera um cara mediano tanto nos esportes quanto nos estudos. Sendo assim, e acredita que é incapaz de ajudar tais garotas que estão no auge do seu desempenho em relação a ele. E para piorar, ele começa a imaginar os comentários que as pessoas farão caso as garotas fracassem. Ainda mais se isso acontecer tendo a ajuda dele. Isso deixa ainda mais apreensivo. Afinal, certamente as pessoas usariam o talento de Subaru Ais, a mãe dele, contra o próprio Yu, dizendo que ele certamente não herdou o talento dela.
E para tentar se acalmar um pouco, Yo decide ir até o mercado comprar as coisas para cozinhar para as garotas. E durante a refeição, ele pode aproveitar e conhecer melhor cada uma delas. E bem, assim que Nico volta para casa e vê ele cozinhando para ela, a garota entende tudo errado, acreditando que ele está tentando comprá-la com comida. Então ela deixa claro que já comprou sua própria refeição, portanto irá recusar o que ele preparou. Dito isso, ela vai direto pro banho e, assim que volta na cozinha, Nico vê o garoto cozinhando com ainda mais intensidade e nota que ele realmente está levando aquela tarefa a sério. E vendo todos aqueles livros de receita na mesa, Nico deduz que o garoto esteja aumentando a sua produtividade na tentativa de convencê-la mais facilmente a confiar nele, já que ela recusou a comida dele a princípio. De repente, Mua volta para casa e Nicio vai até ela e diz que está fazendo a comida deles. Porém, Bill interpreta isso como algo patético, e Nico diz que o garoto provavelmente só está querendo chamar atenção. E, além do mais, Nico diz que é muito rigorosa com qualquer alimento que ela ingere. Sendo assim, ela prefere comer um lanche que ela mesma comprou, pois dessa forma ela terá certeza de que não estará colocando nada muito gorduroso ou prejudicial em seu corpo. Mas, enquanto come aquele lanche sem graça, Nico fica curiosa com o que o garoto preparou e então desce na cozinha novamente. E, assim que vê o lugar vazio, ela decide ir espiar o que exatamente ele havia preparado para elas. Nisso, ela se surpreende ao ver que, desde o começo, ele havia preparado uma refeição totalmente equilibrada, feita estritamente para atletas. E de repente, Yu aparece bem atrás dela com um olhar assustador e diz que a comida possui 32,4 gramas de proteínas. E, ao ouvir a voz dele soando atrás dela do mais absoluto nada, Nico dá um grito assustada, e ele vai se aproximando dela com um olhar ainda mais intimidador, enquanto passa todos os macros do prato. Nico diz que já entendeu. Então ele diz que usou algumas receitas recomendadas por nutricionistas e adaptou para ela. Ao descobrir que ele fez todo aquele sacrifício só para ela, Nico fica com vergonha de ter recusado a comida dele no começo. Então ela corrige isso experimentando a comida dele. Mas, para não elogiar o garoto, Nico dá os parabéns pro criador da receita que ele usou, mas não para ele. Enquanto isso, Mor vai até a escadaria da casa. Ao ver a comida de longe, ela começa a descer as escadas devagar na tentativa de se servir sem que eu a veja. Porém, o garoto aparece bem atrás dela e começa a falar os dados do prato igual um psicopata. E, para evitar continuar sendo pressionada por ele, se senta na cadeira e diz que irá experimentar o prato dele para ver como é que tá. Mas, enquanto ela se prepara para comer, Ryu fica do lado dela encarando com aquele olhar intimidador de antes. Nisso, a garota pede para ele lhe dar licença, pois não consegue comer com um louco encarando dessa forma. Mas, mesmo vendo esse pedido, e fica plantado ao lado dela, dizendo que não irá sair dali. De repente, no meio da refeição, Kazuki chega em casa. Estranha o fato de suas irmãs terem chegado tão cedo. E, assim que ela percebe aquele banquete na mesa, Cookie fica espantada. Isso eu também a aborda para falar sobre cada detalhe do prato na tentativa de tranquilizá-la e fazê-la comer logo. E, embora ele tenha se esforçado para agradá-la, Cookie manda ele embora, dizendo que não será convencida por comida, como Nico e Mila foram. Para ouvir isso, Nico chama a atenção dela de volta e diz que dessa vez finalmente acertou em algo. Mas ainda assim, Cook se mostra descrente contra a afirmação dela e diz que, mesmo eles parecendo uma família feliz durante uma refeição, esse tipo de cena não combina com ela, pois Kazuki não gosta dessas mesas e muito menos de quem preparou a comida delas. Ao ouvir essas palavras, Nico pega o prato de Kazuki e diz que ela realmente não merece uma comida tão boa quanto essa que o preparou. E quando o garoto, ele alerta Nico que comer com raiva e rápido irá fazer ela engordar mais facilmente. Ao ouvir isso, Nico começa a ficar preocupada. Porém, ele deixa claro que irá monitorar absolutamente todos os alimentos que ele ingerir. E bem, passaram-se 3 dias desde que Yu começou a viver com as 3 garotas, e ele percebeu que Kazuki continua sendo a garota mais difícil de se aproximar. Embora o pai das garotas tenha pedido para ele ajudar as filhas dele, Yu acredita que, se as coisas continuarem desse jeito, ele sequer irá conseguir conhecê-las. Quem dirá ajudá-las? E já no recreio, Yu nota que Kazuki já chama a atenção das outras garotas mesmo sendo uma mulher, algo que o deixa impressionado. Mas, além de sua boa aparência, Kazuki também é a melhor aluna da turma de artes cênicas, algo que a torna uma pessoa ainda menos acessível a qualquer pessoa. Porém, mesmo com essas barreiras, Yu toma a iniciativa e vai falar com ela em meio a toda aquela multidão. E como já era de se esperar, o garoto é humilhado por todas as garotas, que se lembram dele apenas por ser filho de uma atriz famosa, embora ele não tenha tanto talento quanto a mãe. Enquanto a Kazuki, ela participa da humilhação,
mandando o garoto não se aproximar muito dela, pois, se o fizer, ele certamente irá apagar o seu brilho com toda aquela aura suja que ele tem. Ao ouvir isso, ele começa a discutir com ela e diz que passou a noite inteira torcendo para Kazuki ceder às suas investidas. Além disso, Yu revela que tem algo que apenas ele é capaz de oferecer para ela. Ele garante que ela irá adorar essa coisa. Embora essa coisa te esteja se referindo à comida, as garotas entendem como se ele estivesse falando de uma outra coisa um pouco mais caliente. Afinal, Yu não conseguiu se explicar direito, como sempre. E para piorar, ele diz que irá se ver com ela quando chegar em casa. Ao ouvirem esse comentário, as garotas descobrem que os dois moram juntos. Então começam a perguntar se eles namoram. E após fugir dessa bagunça, Yu se encontra com Mila e chama a garota para ir na cantina com ele. Porém, ela começa a correr na tentativa de fugir dele. Até que, de repente, Yu consegue alcançar a garota, que começa a desabafar com ele dizendo que ela é uma garota totalmente diferente das outras alunas da sala, ao ponto de ela nem mesmo conseguir entender uma conversa normal entre garotas. Ao ouvir isso, Yu diz que é capaz de entendê-la, mas logo ao dizer isso, ele deixa claro que não quer ter a pretensão de entender por completo o que ela está passando, pois isso seria impossível. Mas, ao mesmo tempo, ele acredita que é capaz de entender ao menos um pouco do que ela sente. Afinal, ele está nessa mesma posição. E, após mudarem de assunto, revela que pretende conquistar Kazuki e pede ajuda de Mila para conseguir isso mais facilmente. Ao ouvir isso, Milava diz que, quando casou tinha 3 anos, ela pediu para a mãe delas preparar uma refeição escondida só para ela. E, dito isso, Milava manda ele usar essa história aleatória como uma pista que o ajude a conquistar Kazuki. Nisso, Yu decide cozinhar esse mesmo prato que a mãe dela fez. Porém, ele nota que precisará dar um jeito de descobrir qual foi o prato que a mãe dela fez nesse dia. E, já um tempo depois, Yu conseguia fazer a receita e chama Kazuki para experimentar a comida dele, e diz que, dessa vez, ele preparou algo que ela realmente irá gostar. Mas, antes que ela pudesse ver o que ele preparou, Kazuki cai no chão desmaiada e, em seguida, é acudida por suas irmãs, que ficam preocupadas com a situação dela. Porém, Kazuki manda elas pararem com todo aquele drama e garante que ela ficará bem. Mas, assim que Mila encosta a mão na cabeça dela, a garota se queima por inteiro. Nisso, Nico se irrita com Kazuki e a manda parar de bancar a durona quando ela está claramente precisando de ajuda. E, de repente, Yu vai até ela com um mingau rico em nutrientes para fazê-la ficar melhor o quanto antes. Mas, ao ver aquele excesso de preocupação por parte deles, Kazuki se tranca em seu quarto e manda todos saírem de perto. Mas, já em outro momento, Yu vai até o quarto dela novamente com outra receita. Porém, Kazuki novamente o manda parar de incomodá-la. Dito isso, ela tenta se aproximar dele para chutá-lo de seu quarto. Mas, ao dar alguns passos, Kazuki cai em cima dele. E, de repente, Yu tem a ideia de ser o parceiro de cena dela até a garota melhorar e conseguir voltar aos ensaios de verdade. Ao ouvir isso, Kazuki se lembra que ele é o filho de uma atriz muito talentosa, então deduz que ele ao menos seja um ator razoável. Porém, assim que ele abre a boca para interpretar o papel da princesa, Kazuki nota que ele, na verdade, é mais travado do que ela imaginava. Então, ela expulsa o garoto do seu quarto e diz que prefere ensaiar sozinha do que ter um ajudante medíocre como ele. E, já no dia seguinte, Yu vai até o quarto dela de novo e diz a ela que leu o roteiro inteiro. Mas, ainda assim, Kazuki nota que ele continua travado, então o expulsa do quarto novamente. E, conforme os dias vão passando, Yu tenta diversas vezes ensaiar com ela. Porém, Kazuki continua chutando ele para fora do quarto toda vez. Em uma noite, Kazuki se lembra que ela é praticamente a estrela da peça, portanto, ela sente que precisa dar um jeito de sair daquela cama e acabar com o seu mal-estar de uma vez por todas. Tudo para evitar decepcionar as pessoas que participarão da peça. Nisso, ela desce de seu quarto e, ao passar pela sala, Kazuki veio assistindo a uma peça de teatro com o único intuito de melhorar a sua performance e conseguir ajudar Kazuki. E, no dia seguinte, ele volta a ensaiar com ela, quando, de repente, Kazuki nota uma certa melhora na performance do garoto. Ela, então, acaba cedendo e diz que irá comer a comida dele. Porém, ela pede para ele deixar um monte de ingredientes de fora. Ao ouvir isso, Yu descobre que, na verdade, Kazuki deixou de comer a comida dele durante todo esse tempo apenas para não admitir que é fresca com comida. E nos últimos episódios, Yu finalmente consegue uma família um tanto quanto complicada, mas aos poucos ele vai quebrando o gelo do coração das 3 gêmeas e se achegando no lar delas aos poucos, até que consegue até mesmo convencer a última e mais durona, Kazuki,
Kazuki. E ao ver a Kazuki comendo a comida de Yu, Nico fica espantada com aquilo. E quando a garota assusta Kazuki dizendo que ela está comendo comida com cenoura, embora ela se espante com essa informação, continua tranquila, pois finalmente conseguiu fazer as garotas comerem sua comida. Mas, já em outro momento, as garotas se recusam a comer a comida dele, pois elas estarão ocupadas naquele dia com as suas tarefas. E Yu vê nisso e fica decepcionado. Afinal, eles estavam começando a comer juntos, e perder isso do nada era algo que não estava em seus planos. Porém, ao se lembrar que a mãe dele costumava ficar um mês inteiro fora de casa, ele nota que ficar um dia sozinho não será problema. Mas, ao mesmo tempo, diz que foi exatamente isso que fez ele se distanciar de sua mãe. Além disso, o garoto se lembra que a mãe dele era tão talentosa quanto as 3 garotas. E quanto a ele se considera um zero à esquerda, incapaz de fazer qualquer coisa. Ele se lembra do pedido do pai das garotas e nota que terá uma certa dificuldade em cumprir com esse pedido. Ele então decide ver um filme para poder relaxar um pouco, e nisso começa a se emocionar vendo uma cena cotidiana de uma família. Ele vê que a protagonista da série é a mãe dele e sente algo estranho. Afinal, a mãe dele aparenta estar feliz na atuação enquanto se diverte com a sua família, algo que Yu não consegue ter com tanta facilidade. E Yu, só tendo em vista que as 3 garotas não facilitam em nada a vida dele. E por falar nelas, as garotas finalmente retornam. Yu as cumprimenta com lágrimas nos olhos. Então Nico estranha isso e pergunta o porquê de ele estar chorando. E Yu, por sua vez, diz que acabou não aguentando assistir a um programa emocionante na TV. E quanto a Kazuki, ela nota que uma das atrizes é a mãe do garoto. Então diz que ele esteja sentindo muita falta de sua mãe, ao ponto de nem mesmo conseguir segurar as emoções. Então, ela se solidariza com Yu e diz que ele não precisa fazer as tarefas domésticas ou cozinhar apenas para tentar conquistá-las. E quanto a Milva, ela confirma o que Kazuki diz e pede pro garoto não se esforçar tanto. Nisso, Nico também entra no meio da conversa e o lembra que ele está apenas de favor na casa. Portanto, não deve fazer tudo sozinho como se elas não fossem as verdadeiras donas do local. Mas Yu diz que não se enxerga da forma como eles estão o descrevendo, pois, ao invés de ser alguém morando de favor na casa de estranhos, ele quer ser como parte da família, se conectando com elas como se fosse o irmão mais novo. Yu vê ele tratando elas como parte da família. As garotas acham isso bem estranho, e Nico descreve o que ele acabou de falar como algo ridículo. Afinal, ela acredita que ele esteja apenas repetindo o que costuma ver na TV. Além do mais, ela acha o conceito de família feliz algo muito idealizado, pois ela nem sequer sabe como uma família é formada. E logo após dizer isso, o ator da série se declara para a atriz, dizendo que irá formar uma família feliz com ela. Yu vê essas 3 garotas do lado em que Yu esteja, na verdade, se declarando para elas e querendo ser o marido das 3. E nisso Kazuki começa a se idealizar como noiva e começa a entrar em negação, pois não acredita que ela realmente iria se casar com um garoto como ele. E quanto às outras garotas, elas também começam a se ver como noivas, mas logo caem na real e notam que apenas se deixaram levar pela novela que tá passando na TV. E já Yu, ele pede para Nico lhe falar a data do seu aniversário. Afinal, ele quer levar a sério a ideia de se tornar uma família com as garotas, e por isso, ele precisa saber a idade delas. Tudo para que assim Yu consiga definir cada uma delas como sua irmã mais velha ou mais nova. E ao ouvir isso, Nico começa a suar de raiva. E então as 3 irmãs deixam claro que ele nunca passará de um simples parasita para elas. E já no banho, Niu continua pensativa quanto ao que ouviu do garoto e o chama de idiota por ter tido essa ideia tão de repente. Mas, ao pensar um pouco mais, ela se lembra que ele é apenas um adolescente vivendo com 3 garotas. Portanto, é natural que ele não entenda direito o que está acontecendo ali. Afinal, ela também não consegue compreender. E, de repente, solta um grito que todos podem ouvir pela casa. Nisso, Nico vai correndo até ele para ver o que está acontecendo e descobre que ele apenas se lembrou que não comprou o pão pro café da manhã. Nisso, ela começa a brigar com ele, mandando ele parar de se importar com qualquer erro pequeno que ele cometa. E, enquanto briga com ele, nota ela de toalha e pede para a garota ir se vestir logo para evitar pegar um resfriado. E, ao notar que ela realmente está sem roupas, Nico fica com vergonha e deixa o local correndo, até que, de repente, é avistada por Mila. Trocando poucas palavras com ela, anota Nico com o rosto vermelho. Então pergunta o que aconteceu. E, nisso, Nico, sem saber o que responder, diz que acabou ficando um pouco tonta devido ao banho quente que tomou há pouco tempo. Mas, ao ver isso,
Mila nota claramente que ela tá mentindo, e ela lembra que Nico ficou apenas 5 minutos no banho. E com a Yu, ele interrompe a conversa das garotas e diz a Mila que já dobrou as roupas para ela. E, assim que encosta nas roupas, ficando mais próxima a ele, Mila começa a ficar vermelha também e acaba derrubando as roupas no chão. Nisso, Nico, com o rosto ainda mais vermelho, aponta isso. Porém, Mila disfarça dizendo que o rosto dela sempre foi mais avermelhado. Porém, Nico diz que, na verdade, a garota também deve ter uma quedinha pelo Yu. E, ao ouvir ela colocando a palavra também na frase, Mila nota que ela deixou passar um ato falho, revelando que Nico também gosta do garoto. Enquanto as garotas brigam, Kazuki vai até o local e, assim que vê as duas irmãs quase se matando, ela manda as duas pararem com aquilo e passarem as irmãs de acordo com a idade delas. E, com Will, ele pede ajuda de Kazuki para alcançar uma panela na prateleira de cima. Nisso, ela o ajuda. Mas, assim que vira de costas pro garoto, Kazuki fica com a bochecha toda vermelha. Então, as outras duas irmãs notam ela envergonhada também e ficam encarando, o que acaba causando uma briga entre as três. E, nisso, Io entra no meio da briga e pede para elas pararem de brigar. Afinal, irmãs deveriam se dar bem, o completo oposto do que elas estão fazendo. E, assim que as garotas vão embora, Io nota que a vida real nunca será como uma série. Mas, ao mesmo tempo, ele se lembra de quando eles se divertiram comendo juntos na mesa. Portanto, Io acredita que esses pequenos momentos felizes valem a pena. Io pega uma foto das três irmãs ainda crianças e se espanta ao descobrir que as garotas eram bem mais fofas do que hoje em dia. Afinal, as três irmãs atualmente parecem mais vilãs de algum filme de terror do que qualquer outra coisa. Io já pode tentar conversar com as irmãs para saber qual delas derrubou a foto. E ele nota que elas estão mentindo para ele, já que nenhuma das irmãs confessa ter uma foto de família. Io tenta descobrir qual das irmãs foi responsável por guardar aquela foto. Afinal, para se tornar um membro da família, ele precisa entender melhor todas as irmãs e saber qual delas ainda teria interesse em ter guardado aquela foto. E, já no dia seguinte, Io tenta falar com as irmãs, mas, assim como ontem, elas se despedem dele para ir a uma viagem a trabalho. E, já na escola, Io fuça em seu celular para descobrir para onde as garotas foram exatamente. E, ainda naquela noite, Io conversa com as irmãs sobre a próxima viagem que elas farão no dia seguinte e diz que fez leite quente para elas, para ajudar elas a dormirem melhor e mais cedo. Então, Io começa a surtar pelo fato de ainda não ter reservado os quartos. Porém, Io as tranquiliza dizendo que já fez esse trabalho por elas. E, mesmo com tudo resolvido, Mila reclama do fato de ter que comer comida de hotel por dias. E, ao ouvir isso, Io deduz que ela ficará com saudade de sua comida. Porém, a garota vira a cara e diz que não mencionou isso em nenhum momento da conversa. E já em outro momento, Mila participa do torneio de shogi. E, como já era esperado, ela consegue vencer seus oponentes sem muitas dificuldades. Nisso, uma das organizadoras do evento vai até ela e lembra que Mila irá enfrentar uma mestra no dia seguinte. Portanto, ela aconselha Mila a ir para o confronto preparada. Ao ouvir isso, Mila sai a caminho de volta para casa pensando nessa partida. Então decide treinar um pouco com a Ia ainda naquela noite. E, ao ir até o hotel e encontrar Kazuki, eu pergunto o que ela tá fazendo ali, e essa irmã desconversa dizendo que aquele lugar é próximo do teatro onde ela irá se apresentar. E quanto a Mila, ela diz o mesmo. Nisso, Nico vai até as outras irmãs, e assim como elas, também fica surpresa ao descobrir que as três se hospedaram no mesmo hotel que ela. E, de repente, Io aparece no local e começa a desdenhar das três, pois elas sequer sabiam onde era o compromisso de cada uma. E, como se não fosse o bastante, elas descobrem que Io reservou o mesmo quarto para as três. Embora elas aparentem ter ficado bravas com isso, Io diz que elas deveriam ficar contentes, como qualquer irmã de faria. E, além disso, Io diz a elas que haverá festival de cerejeira naquela noite. Então sugere que eles compareçam no evento para se divertirem como uma família. Afinal, esse será o mesmo evento que estará rolando na foto que o encontrou. Portanto, ele deduz que a pessoa que guardou a foto quisesse ir nesse evento de novo em algum momento. Mas, assim que ouvem isso, as irmãs começam a reclamar com ele, dizendo que não estão com tempo para nada, tendo em vista que elas estarão ocupadas no dia seguinte. Ao ouvir isso, Io tenta convencê-las, dizendo que o evento possui um santuário dedicado à sorte de competidores. Sendo assim, elas podem ir até o local apenas para se divertirem, pois Io acredita que elas darão o melhor de si caso tirem um tempo para poder se divertir. Mas antes de irem para o evento, Io leva as irmãs para comprar uns kimonos, e, conforme elas vão testando as roupas, começa a tirar inúmeras fotos das garotas,
dizendo que elas estão muito bem com aquelas roupas. Mas no caso de Nico, ela se recusa a usar aquilo, pois prefere vestir roupas com teor mais esportivo. Nisso, Io leva um kimono rosa para ela. Porém, a dona do estabelecimento leva outro tipo de kimono para a garota e diz que aquela peça combina mais com ela. E, nisso, ela experimenta o traje separado por Io, contrariando a dona, e diz que ficou estranha com ele. Porém, Io grita de emoção ao ver que, na verdade, ela ficou incrível. Chegamos mais um final de vídeo. Se você assim como eu está gostando desse anime, já deixa seu like e um comentário para fortalecer o canal. Um grande abraço do seu amigo Yu e eu te espero aqui no próximo vídeo.